Eu sou o Bragança, diretor jurídico aqui do Sindicato dos Bancários, e hoje estamos aqui para passar algumas informações para você. O sindicato do ano passado para cá, nós já pagamos em torno de R$7.200.000 somente de ações coletivas, isso sem falar nas ações individuais. Estamos aqui hoje com os advogados do escritório que nos representam e vamos passar mais informações para vocês. Cris. Olá, nós somos aqui, estamos com os sindicatos bancários de Ipatinga e região e é com imenso prazer que nós vamos conversar com você, bancário e bancária da região. Temos muitas informações a serem repassadas e antes dessas informações, acho que vale a pena contar um pouquinho dessa história com o sindicato, né? Nós somos um escritório com sede em Belo Horizonte, onde atuamos em conjunto com os sindicatos bancários de Ipatinga há mais de 30 anos na defesa desses direitos dos bancários e bancárias em ações coletivas e em ações individuais. O Sindicato dos Bancários de Ipatinga tem uma história muito firme, muito forte junto à luta dos bancários e bancárias, promovendo ações coletivas desde o ano de 2012, ações até anteriores, como 2007, aonde tivemos excelentes vitórias, excelentes resultados, como o próprio Bragança falou, que são ações que vêm agora finalizando nos últimos anos, onde a gente fala das execuções ou dos pagamentos, ou até mesmo em ações que tivemos e estamos tendo acordos que são realizados dentro dessas ações coletivas. Então, somos um escritório aqui representado por mim, Cristiane, Juliana Loyola, minha sócia, e Eider, também um dos nossos sócios, e que tem aí à frente da sua história, ao longo desses últimos 30 anos, Humberto Marcial Fonseca, que é o escritório, que é o sócio fundador e administrador da Marcial Pereira e Carvalho Advocacia. Nossa especialização é em direitos bancários e, por isso, toda essa trajetória vitoriosa, mais uma vez reforçando a luta, a coragem e a determinação dos sindicatos bancários, que sempre, aliás, nunca hesitou na defesa desses direitos que foram sempre repassados para a categoria, encaminhados, e o sindicato à frente, ajuizando todas essas ações coletivas com muita determinação. Daí a gente sempre reforçar a importância da sindicalização, da associação, do direito coletivo, entender o sindicato como um movimento, como de força, de luta, onde a classe trabalhadora é representada devido a uma prerrogativa, inclusive, constitucional. O sindicato é uma entidade onde está a garantia constitucional para a defesa desses associados e não associados. Então, é uma história de muita luta, né, Bragança? Eu acho que dá para você contar um pouquinho desses seus últimos... Não vamos falar em tempo, mas vamos falar de muita luta aí. Conta um pouquinho dessa história de luta para a defesa dos bancários e bancárias. O Sindicato de Ipatinga, ele tem essa tradição de luta em defesa dos bancários e num período meio complicado, vamos dizer assim, da justiça trabalhista, onde o risco de perder uma ação seria muito alto para o sindicato devido aos custos. Nosso sindicato nunca se colocou isso como um problema. Nós sempre encaramos esse desafio e o resultado é esse, né, Cris? Que a gente está tendo agora, finalizando essas ações coletivas, que têm dado um resultado muito bom para os bancários aqui da nossa base. É verdade. E essa luta ela é constante e permanente, né? Porque, igual nós comentamos, as ações começaram lá nos anos de 2007, 2010, 2012, mas são ações que nós ajuizamos até hoje, né? Esse ano mesmo, 2024, nós já ajuizamos algumas ações coletivas, sempre ouvindo a categoria, o pleito de cada bancário e bancária aqui no sindicato, tem importante voz, importante consideração, e o sindicato, de fato, nunca hesitou em fazer essa defesa através dessas ações coletivas, o que faz, inclusive, através de negociações coletivas, que a gente acabou de passar por uma grande negociação, né, com uma jornada bastante exaustiva, e eu acho que isso também é importante da gente fazer essa consideração sobre negociação coletiva, entender o direito coletivo, entender
entender qual é esse papel do sindicato na sociedade, na categoria, na região do Vale do Aço. Isso é muito importante para que cada bancário e bancária entenda que o seu ticket de alimentação, o seu plano de saúde, o seu reajuste salarial, a sua licença maternidade, a sua licença paternidade, enfim, os inúmeros direitos que são garantidos em cláusulas convencionadas entre bancos e sindicatos. E, mais uma vez, o sindicato participou ativamente dessa negociação, né, Bragança? Exatamente. E o sindicato ele sempre deixou isso bem claro. As decisões do sindicato passam por uma assembleia que é soberana. O sindicato ele caminha, ele está sempre à frente, encaminhando as decisões que são tiradas pelo Comando Nacional, mas quem decide realmente é a categoria. A categoria vem para uma assembleia e soberanamente decide, e depois dessa decisão é que o sindicato toma as atitudes que são necessárias para fechamento de uma campanha salarial. Perfeito, muito bom. Bom, eu acho que agora a gente falando um pouco sobre história do sindicato, sobre história de luta, sobre história de ações coletivas e contando um pouco da nossa história frente a essa assessoria jurídica, a gente pode agora começar a falar um pouquinho de ações coletivas, né, doutora Juliana? Vamos comentar, vamos explanar apenas algumas das ações coletivas que nós temos em andamento. São inúmeras, dezenas, centenas de ações ajuizadas aqui ao longo dos últimos anos, mas eu acho que é importante a gente mencionar algumas ações coletivas que estão em andamento, que estão muito atuais, porque existem inclusive grupos de WhatsApp criados pelo sindicato, é uma forma de comunicação atual com a categoria, isso é bastante importante e interessante de ressaltar, porque isso também exige coragem, tranquilidade, transparência, onde o sindicato está sempre à disposição junto com a assessoria jurídica. Doutora Juliana, fala um pouquinho das ações coletivas que a gente está em andamento agora, digamos assim, escolher uma ou duas aí que estão mais em voga. Bom dia. Vou falar aqui agora da ação de quebra de caixa para os tesoureiros da Caixa Econômica Federal. É uma ação extremamente desejada um direito extremamente desejado pelos bancários, que é ter reconhecido e pago a verba quebra de caixa, porque essa verba está no normativo da empresa e ela não é paga espontaneamente. Então, o sindicato ajuizou essa ação no ano de 2017, tivemos êxito, pagamos aos bancários os valores retroativos até a data de hoje e com a implementação desse valor em folha, que é muito importante, é um valor extremamente expressivo, importante para os bancários e que eu tenho certeza que estão satisfeitos, porque a gente vê lá no grupo, né, a satisfação deles de ter o direito reconhecido e porque a ação coletiva é muito importante, né, na vida dos bancários, porque eles ficam sentados lá nos seus postos de trabalho, esperando que o sindicato, né, o sindicato que buscou esse direito, né, nome dele, os bancários não aparecem, não precisam ir atrás, e o sindicato simplesmente falou, olha, ganhamos, entregamos esse direito para eles. Então, é um momento muito confortável para eles, e que é feito através do sindicato. Temos mais outra ação, né, doutora Cristiane? Fala um pouquinho para a gente da ação dos ASNEGs do Banco do Brasil, doutora Juliana. ASNEGs são os assistentes de negócios, né, cargo tido como de 8 horas, cargo de confiança, né, pela empresa, e que entendemos e buscamos, através do sindicato na ação coletiva, tivemos êxito de reconhecer a 7ª e 8ª horas desses bancários e bancárias como extras. Então, já estamos, essa ação, a gente ganhou essa ação, o sindicato foi vitorioso nessa ação, e estamos com uma negociação muito boa, com valores muito próximos para uma tentativa de acordo. O nosso grupo também lá já está sabendo disso, a gente vai repassando para eles, então, com a transparência total que temos com o sindicato, o escritório e com os substituídos das ações. Então, já esses bancários e bancárias terão esse direito também reconhecido e pago para a categoria. Maravilha. E aí a gente reforça uma questão que muito incomoda a categoria ou a classe trabalhadora como um todo, é sempre a informação. Ah, mas a ação coletiva demora demais. Ah, mas a ação do sindicato não é tão boa. Infelizmente, a gente ouve isso através de outros profissionais, né, que atuam também no direito do trabalho, mas aqui a gente gostaria de esclarecer que
Uma ação coletiva, ela tem sim o seu período de duração um pouco mais estendido por uma única razão. O sindicato, ele atua e defende, não é uma pessoa, mas dezenas, centenas de pessoas que são, de fato, acobertadas por aquela decisão, uma única decisão acoberta, uma categoria, dezenas, centenas, a depender do sindicato, da sua base, até milhares de pessoas são acobertadas por uma única decisão. Então, quando nós temos uma ação coletiva, que nós vamos fazendo cálculos, a gente não deixa ninguém para trás, e aí é o famoso ninguém solta a mão de ninguém, né, Bragança? Porque realmente a gente vai, esclarece, pontua, manifesta, faz a impugnação, sempre procurando defender cada direito posto, cada direito pedido, cada direito reconhecido em valores menores ou maiores. Isso tudo é muito bem explicado, muito bem manifestado. E daí também falar e ressaltar que a ação coletiva, ela é sim ajuizada, distribuída e acompanhada por uma banca de advogados especializados. Então, a ação coletiva não é ruim ou a ação coletiva é menor. Muito pelo contrário, são as melhores ações em defesa realmente de uma coletividade. E aí, como a doutora Juliana acabou de falar, essa ação especificamente do ASNEG, ou até mesmo da quebra de caixa, que são ações que a gente tem realmente 5 anos de tramitação, mas são ações que a gente consegue chegar agora ao final de 6, 7 anos e ter valores reconhecidos e pagos de forma bastante substanciosa para cada trabalhador e trabalhadora. E aí, pegando esse gancho de ações coletivas, a gente vai falar um pouquinho de acordos, né, doutor Eider? E dentro dessas ações coletivas são possíveis e passíveis também de acordos que são realizados através do sindicato, com a assessoria jurídica e sempre com aceite individual de cada substituído e substituída, sempre é indagado, não é isso? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona essa dinâmica de um acordo nessas ações individuais. Bom dia. As ações individuais, elas são sempre muito bem estudadas pela assessoria jurídica do sindicato. Os acordos, tanto coletivos ou acordos individuais, são sempre repassados e informados para todas as pessoas que têm esse direito. Eu gostaria também de mencionar aqui um acordo coletivo da base aqui do Vale do Aço, que é o acordo dos gerentes comerciais da Caixa, que foi a única no Brasil que conseguiu reconhecer a 7ª e 8ª hora como extra, uma ação que é muito desejada por todos os bancários, por todos os gerentes, e o sindicato aqui do Vale do Aço conseguiu esse êxito. Maravilha. Essa ação da Caixa Econômica Federal realmente deu muito o que falar, não foi? Foi uma grande ação, e aí complementando e ressaltando a fala do Dr. Eider, essa ação, ela é uma ação que reconheceu o pagamento da 7ª e 8ª para os cargos comissionados que foram empregados admitidos na Caixa Econômica Federal até o ano de 1998. E aí a gente teve esse recorte, que é um recorte dado por uma decisão coletiva e que o sindicato teve todo o cuidado de conversar, esclarecer, indicar quais eram esses substituídos para que outras pessoas não se sentissem preteridas. Não é que, o sindicato pediu para um, mas não pediu para outro. Não, era uma norma interna da Caixa Econômica Federal que reconhecia esse pagamento dessa 7ª e 8ª para esses empregados admitidos até 1998, com essa garantia de pagamento de 7ª e 8ª, e essa ação realmente foi uma ação milionária, onde a Caixa promoveu vários acordos, propostas de acordos, com vários aceites aqui na região do Vale do Aço, e nacionalmente, Ipatinga e a região foi a única, de fato, que teve gerentes gerais admitidos até 1998, trabalhando numa jornada de 6 horas. Outras ações
coletivas ou individuais com o mesmo objeto foram ajuizadas, reconhecidos nacionalmente, mas com essa jornada de 6 horas por um gerente geral, realmente só aqui em Ipatinga. Então, sim, o sindicato de Ipatinga brilha e brilha muito, não é pouco não, viu, Bragança? Eu acho que é importante também a gente falar um pouquinho rapidamente de um outro acordo que foi realizado, que foi o Mundo Caixa. Doutora Jana, fala rapidinho desse acordo, porque ele foi realizado e ainda está em andamento, né? O Mundo Caixa, ele é devido a uma parcela que a Caixa Econômica também, infelizmente, né, não reconhece como salário as vendas que os bancários fazem, né? Os bancários fazem vendas de produtos, conta corrente, empréstimo, e a Caixa Econômica não paga conforme a legislação trabalhista, que é como forma de comissão. Então, todos os bancários de todos os cargos são beneficiados, desde que façam vendas. Então, tivemos êxito também nessa ação coletiva, recebemos uma proposta de acordo, e repassamos aos bancários, e já pagamos alguns, por ser uma ação muito grande, que contempla todos os bancários que vendem, estamos pagando e acreditando que vamos, né, cada hora que vai aparecendo mais bancário, porque muito importante também falar que os bancários, eles são transferidos, eles passam, né, aqui nessa região, passa por aqui, Valadares, Teoflotone, então é muito bom a informação. Se, eu não estou nessa ação, será que eu estou numa ação de Valadares? Será que eu estou numa ação de Teoflotone? É importante isso porque a gente sabe que o bancário anda muito, a gente brinca que o bancário anda muito. Então, ele pode não estar nessa, mas pode estar de um outro sindicato aqui pertinho. Então, é importante, liga nesse sindicato que ele vai falar e fala, olha lá no escritório para ver se não está em outra. Então, os bancários daqui estão recebendo. E é importante também que nomes surjam, né, Bragança? Pode, mas eles vão mandando os nomes para a gente vai incluindo a nossa relação com o banco também muito próxima, de pedir proposta de acordo nesses processos. E então, foi mais uma ação com êxito do sindicato. Maravilha. Então, a gente podia estar falando aqui de dezenas de ações, como a gente começou a nossa conversa, mas as ações realmente são diversas. Eu acho que vale a pena ressaltar, ao final aqui dessa conversa sobre ações coletivas, que esse ano o sindicato ajuizou uma ação da Caixa Econômica Federal, pleiteando o adicional de transferência, os 10 minutos a cada 50 minutos para os caixas, e também uma ação pedindo diferença salarial para os gerentes de varejo da Caixa Econômica Federal. Então, essas 3 ações eu acho que vale a pena, porque são ações também que foram muito pedidas, muito requeridas pelos empregados da Caixa Econômica Federal. E aí a gente finaliza esse bate-papo conversando também sobre a importância de entender sobre ações coletivas e ações individuais. Quando um bancário, uma bancária opta por ajuizar uma ação individual, e isso é uma opção pessoal, ele ou ela acaba abrindo mão da ação coletiva, porque é uma opção, como o próprio nome diz, individual. A ação coletiva, o sindicato tem a prerrogativa de ajuizar essa ação em defesa de toda a categoria daquela base territorial, e assim o fará. Mas, desde que uma ação coletiva seja procedente e, eventualmente, uma ação individual seja improcedente, essa pessoa que optou por ajuizar uma ação individual e não fazer parte da ação coletiva, não poderá se beneficiar dessa ação coletiva, né? Desde que não faça, inclusive, um pedido de suspensão. Da mesma forma, acho que é importante esclarecer que bancários e bancárias procurem o sindicato sempre, em caso de dúvidas, em caso de questões de assédio, de doença, de direitos que estejam, porventura, sendo violados, porque o sindicato, de fato, é o lugar para que possa haver um esclarecimento, um encaminhamento. E aqui a gente não está falando só de judicialização. O sindicato não serve só para judicializar. A gente não entra só com ações judiciais, mas nós fazemos também essa conversa, esse aconselhamento, esse encaminhamento de várias situações que acontecem no dia a dia de cada bancário e bancária. E nada melhor
e mais especializado e mais defensivo do que os sindicatos bancários. Então, mais uma vez, eu parabenizo os sindicatos bancários de Ipatinga, na pessoa do Bragança, agradeço muito a confiança do nosso trabalho ao longo dos últimos anos e estamos aqui junto com o sindicato à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer conversa que se faça necessário, a gente pode fazer outras e outras conversas como essa, bate-papo, lives, enfim, o que os bancários mandarem, a gente faz, né, Bragança? É isso, eu quero agradecer demais a presença dos advogados aqui que nos assessoram. Vocês puderam ver um pouco, né, desse trabalho, só que tem muito mais do que isso, né, Cris? Tem muito mais e os resultados vão estar aparecendo aí para vocês. E dizer você que é bancário, da base dos sindicatos bancários de Ipatinga e região, tiver qualquer dúvida, nos procure, agende comigo, que eu vou estar agendando com os doutores para que você seja muito bem assessorado nessas questões, não só trabalhistas, mas previdencialista também, qualquer dúvida que você tiver na área de família, enfim, precisou, entre em contato comigo que você vai ser muito bem assessorado, ok? Muito obrigado.